Olá, queridos. Como previsto, eu vou iniciar a leitura de Úrsula, é um livro de Maria Firmina dos Reis, e eu vou lendo alguns capítulos por dia, né? E espero que vocês gostem da leitura e da forma como ela está sendo conduzida. Então, aqui começa o livro Úrsula, e nós vamos lendo aos poucos os capítulos e nos apoderando e empoderando desse livro fantástico. Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros, e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance, porque escrito por uma mulher, e uma mulher brasileira de educação acanhada, e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem e que corrigem com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então aqui ele vem falando de uma mulher, né, de uma época em que só os homens tinham cultura, só os homens sabiam ler, quem dirá escrever. E além de tudo ela era negra. Aí ela vem dizendo: "Então por que o publicas, né? Por que publica esse livro?", qualquer um perguntará. Como uma tentativa e mais ainda, por este amor materno que não tem limites, que tudo desculpa, os defeitos, os achaques, as deformidades do filho, e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. Então por que que ela vai publicar? Porque ela gostou, né, é um filho que ela criou, né, que ela produziu, e por isso ela quer que as pessoas leiam, né, ela se sente feliz por isso. O nosso romance gerou a imaginação e não o soube colorir, nem aformosentar. Pobre a vizinha silvestre, anda terra a terra e nem olha para as planuras onde gira a água. Mas ainda assim, não o abandoneis na sua humildade e obscuridade, senão morrerá à míngua, sentido, magoado, só afagado pelo carinho materno. Então ela está pedindo para que você não abandone esse livro, que não só ela leia, né? Que ele não seja só acariciado por ela, mas que todos possam ler. Ele semelha à donzela, que não é formosa, porque a natureza negou-lhe as graças feminines, e porque isso não pode encontrar uma afeição pura que corresponda ao afeto da sua alma, mas que com pranto de uma dor sincera e viva, que lhes vem dos seios da alma, onde arde em chamas a mais intensa e abrasadora paixão, e que embalde quer recolher para a corrupção. Move ao interesse aquele que a desdenhou e o obriga ao menos a olhá-la com bondade. Deixai, pois, que minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem enfeites e louçanias de arte, caminhe entre vós. Então ela está falando que deixai que esse livro tome conta de você, que essa história tome conta de você.
Não a desprezeis, antes amparai-a nos incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias, que talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha a produzir coisa melhor, ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras, que com imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. Então aqui ela está falando também que esse livro seja de incentivo a uma outra mulher mais culta que ela, e que deixe de lado essa timidez e escreva também. Então, Duas Almas Generosas é o primeiro capítulo. São vastos e belos os nossos campos, porque inundados pelas torrentes do inverno, semelham o oceano em bonança calma. Branco lençol de espuma, que não ergue marulhas ondas, nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites que lhe marcou a onipotente mão do Rei da Criação. Enrugada ligeiramente a superfície pelo manso correr da viração, frisadas as águas aqui e ali, pelo volver rápido e fugitivo dos peixinhos que mudamente se afagam e que depois desaparecem para de novo voltarem. Os campos são qual vasto deserto, majestoso e grande como o espaço, sublime como o infinito. Então aqui ele vem só falando um pouco do cenário, né? Falou sobre o mar e sobre os campos. E a sua beleza é amena e doce, e o exíguo esquife, que vai cortando as suas águas hibernais mansas e quedas, e o homem que sem custo o guia e que sente vaga sensação de melancólico enlevo, desprende com mavioso acento um canto de harmoniosa saudade despertado pela grandeza dessas águas que sulca. E as águas, a esses vastíssimos campos que o homem oferece seus cânticos de amor. Não por certo, esses hinos cujos acentos perdem-se no espaço são como notas de uma harpa eólia arrancadas pelo roçar da brisa e como sussurrar da folhagem em mata espessa. Esses carmes de amor e de saudade o homem os oferece a Deus. Depois mudou-se já a estação, as chuvas desapareceram e aquele mar que viste desapareceu com elas. Voltou às nuvens, formando as chuvas do seguinte inverno, e o leito que outrora fora seu transformou-se em verde e úmido tapete, matizado pelas brilhantes e lindas flores tropicais, cuja fragrância arrouba e só tem por apreciador algum desgarrado viajor, e por afago a brisa que vem conversar com elas no cair da tarde, a hora derradeira do seu triste viver. Então aqui ele continua falando sobre como a natureza se transforma de inverno a inverno. Em altivas erguem-se milhares de carnaubeiras que, balançadas pelo soprar do vento, recurvam seus leques em brandas ondulações. Expande-se-nos o coração quando calcamos sob os pés a erva reverdecida, onde gota a gota o orvalho chora no correr da noite, esse choro algente que se pendura da folhinha trêmula, como a lágrima de uma virgem sedutora e que, arrancada do coração pelo primeiro gemer da saudade, se balança nos longos cílios. Depois vem a ardentia do sol e bebe o pranto noturno, e murcha a flor, que enfeitiçava a relva, porque o astro que rege o dia reassumiu toda a sua soberania, mas ainda assim os campos são belos e majestosos. E desce depois o crepúsculo, e logo após a bela noite voluptuosa, recamada de estrelas, ou prateada pela lua, vagarosa e plácida, que lhe branqueia o tapete de relva,
derramando suave claridade pelos leques recurvados dos palmares. Então, um vago sentimento de amor e de uma aventura que muito longe lobrigamos arrouba-nos a alma de celestes eflúvios, e doce esperança enche-nos o coração, outrora mirrado e frio pela descrença ou pelo ceticismo. Então, ela vem falando aqui que mesmo as pessoas que estão descrentes, que estão sem esperança e céticas, quando observam tudo isso que a natureza mostra, elas parecem que se revigoram, né? Isso enche o coração das pessoas. Quem haverá aí que se não se sinta transportado ao lançar a vista por esses vastos páramos ao alvorecer do dia ou ao rebol da tarde? E não se deixe levar por um deleitoso cismar como o que escuta o gemer da onda sobre os areais de prata ou o canto matutino de uma ave melodiosa. Então, quem não sente vontade de estar perto do mar, escutando o barulho da onda, ou num lugar onde você acorde com os passarinhos, né? A vista expande-se e deleita-se, e o coração volve-se a Deus e curva-se em respeitosa veneração, porque aí está Ele. Então, aí é o momento, né, que a gente tem que agradecer, porque a gente observa que nesse lugar está Deus. Aí ela vem falando, né? Eu amo a solidão, porque a voz do Senhor aí impera, porque aí despede-se-nos o coração do orgulho da sociedade que o embota, que o apodrece, e livre dessa vergonhosa cadeia, volve a Deus e o busca, e o encontra, porque com o dom da ubiquidade, ele aí está. Então ela vem falando que ama a solidão, porque pelo menos ela não está com pessoas, né, que estão podres, pessoas que têm orgulho, que são inescrupulosas, e que ela pode entrar em contato com Deus. Aí ela vem falando que, né, todo esse lugar nos transporta até Deus, né, nos leva até Deus. E aí ela entra com uma oposição, entretanto, é a mesma coisa que o mais, né? Entretanto, em uma risonha manhã de agosto, em que a natureza era toda galas, em que as flores eram mais belas, em que a vida era mais sedutora, porque toda respirava amor, em que a erva era mais viçosa e rociada, em que as carnalbeiras, outras tantas atalaias ali dispostas pela natureza, mais altivas e mais belas se ostentavam, em que o axixá, com seus frutos, imitando púrpuras estrelas, esmaltava a paisagem, um jovem cavaleiro melancólico e como que exausto de vontade, atravessando porção de um majestoso campo que se dilata nas planuras de uma das nossas melhores e mais ricas províncias do norte, deixava-se levar aos traves dele, por um alvo e indolente ginete. Longo devia ser o espaço que havia percorrido, porque o pobre animal, desalentado, mal cadenciava os pesados passos. Então, mesmo num dia lindo, maravilhoso, onde tudo estava bonito, tinha um jovem que se deixava levar pelo animal, né, pelo cavalo. E o animal já estava desalentado, já estava cansado, né? E mesmo assim ele se deixava levar. Abstrato ou como que mergulhado em penosa e profunda meditação, o cavalheiro prosseguia sem notar a extrema prostração do animal, ou então fazia semblante de não a reparar, porque lhe excitava os nobres estímulos de ser-se-ia ter já concluído sua longa jornada. Então ele ali não estava preocupado com o animal, ele estava preso aos pensamentos dele e se achava já concluído achava que tinha concluído a vida dele.
Mas quem sabe, talvez uma ideia única, uma recordação pungente, funda, amarga, como a desesperação de um amor traído, lhe absorvesse nessa hora todos os pensamentos. Talvez, porque não havia o menor sinal de que observasse o espetáculo que o circundava. Então, como ele foi traído, ele não estava muito preocupado com o que estava ali em volta. Que intensa agonia ou que dor íntima que lhe iria lá pelos abismos da alma, só Deus sabe. Então, ninguém sabia o que ele estava sentindo, mas tudo aquilo que estava lindo em volta ele não conseguia perceber. Prosseguia entanto a marcha e sempre abstrato, sempre vagaroso. Curvada a fronte sobre o peito, o mancebo meditava profundamente e grande, e poderoso devia ser o objeto do seu aturado meditar. Arfava-lhe o peito sobre o qual descansava essa fronte acabrunhada, que parecia tão nobre e altiva, quem o poderia dizer ao certo? Então ele parecia tão nobre e altivo, mas ao mesmo tempo muito triste. O mancebo ocultava parte de suas formas num amplo capote de lã, cujas dobras apenas descobriam-lhes as mãos cuidadosamente calçadas com luvas de camurça. Numa destas mãos, o jovem cavaleiro reclinara a face pálida e melancólica, com a outra frouxamente tomava as rédeas ao seu guinete. Mas este simples traje, este como que abandono de si próprio, não podia arredar do desconhecido certo ar de perfeita distinção, que bem dava a conhecer que era ele pessoa de alta sociedade. Né? Então, esse simples traje não dava para saber quem era essa pessoa, né? De repente, o cavalo, baldo de vigor, em uma das cavidades onde o terreno se acidentava mais, mal podendo conter-se pelo langor dos seus laços membros, distendeu as pernas, dilatou o pescoço e, dando uma volta sobre si, caiu redondamente. O choque era demais violento para não despertar o meditabundo viajor, e a pessoa que está, né, vagando, né, como se fosse um vagabundo meditando, meditabundo viajor, quis ainda evitar a queda, mas já era tarde, e de envolta com o animal rolou no chão. Houvera mais que descuido no incerto e indolente viajar desse singular desconhecido. Não previa ele um acontecimento fatal nessa divagação de tanto abandono, de tão grande desleixo? E malgrado o langor do cavalo, sempre a prosseguir, cada vez mais submerso em seu melancólico cismar, caiu e de um jato perdeu o sentimento da própria vida, porque a queda lhe ofendeu o crânio e, aturdido e maltratado, desmaiou completamente. Para mais desastre, o pobre animal, no último arranco do existir, distendendo as pernas, foi comprimir acertadamente o pé direito do mancebo, que, inerte e imóvel, como se fora frio cadáver, nenhuma resistência lhe opôs. Então, ele ainda comprimiu, o cavalo, ainda, além de cair, né, e fazer com que o rapaz caísse, ainda comprimiu a perna dele. E ele se manteve desmaiado. Era apenas o alvorecer do dia, ainda as aves entoavam seus meigos cantos de arrebatadora melodia. Ainda a viração era tênue e mansa. Ainda a flor desabrochada apenas não sentira a tépida e vivificadora ação do astro do dia, que sempre amante, mas sempre ingrato, desdenhoso e cruel, afaga, bebe-lhe o perfume e depois deixa-a murchar, a desfolhar-se, sem ao menos dar-lhe uma lágrima de saudade. Oh, o sol é como um homem maligno e perverso, que bafeja com hálito impuro, a donzela desvalida e foge, e deixa-a entregue à vergonha, à desesperação, à morte. E depois ri-se e busca outra, e mais outra vítima.
A donzela e a flor choram em silêncio e o seu choro ninguém compreende. Era apenas o alvorecer do dia, dissemos nós, e esse dia era belo, como soem ser os do nosso clima equatorial, onde a luz se derrama a fluxo, brilhante, pura e intensa. Então, a Maria Firmina dos Reis volta a falar sobre o lugar, né? Vastos currais de gado que ali havia, mas tão desertos a essa hora matutina que nenhuma esperança havia de que alguém socorresse o jovem cavaleiro, que acabava de desmaiar. E o sol, já mais brilhante, mais ardente e abrasador, subia pressuroso a eterna escadaria do seu trono de luz e dardejava seus raios sobre o infeliz mancebo. Nesse comenos, alguém despontou longe, como se fora um ponto negro no extremo horizonte. Então, eis que surge alguém, e uma pessoa negra, né? Que a pessoa fala como se fora um ponto negro no extremo horizonte. Esse alguém que pouco e pouco avultava era um homem e mais tarde suas formas já melhor se distinguiam. Trazia ele um quer que era que de longe mal se conhecia e que, descansando sobre um dos ombros, obrigava-o a reclinar a cabeça para o lado oposto. Todavia, essa carga era bastante leve, um cântaro ou uma bilha. O homem ia sem dúvida em demanda de alguma fonte, então ele estava indo buscar água em algum lugar. Caminhava com cuidado e parecia bastante familiarizado com o lugar, cheio de barrocais e ainda com o calor do dia em pino, porque caminhava tranquilo. E mais se aproximava ele do cavaleiro desmaiado, porque seus passos para ali se dirigiam como se a providência os guiasse. Ao endireitar-se para um bosque, a cata, sem dúvida, da fonte que procurava, seus olhos se fixaram sobre aquele triste espetáculo. Deus meu! Exclamou, correndo para o desconhecido. E ao coração tocou-lhe piedoso interesse. Então ele ficou interessado, né, por piedade, por aquele homem que estava ali caído no chão. Vendo esse homem lançado por terra, tinto em seu próprio sangue, então ele estava cheio de sangue, né? Estava tingido, né? Tinto em seu próprio sangue, e ainda oprimido pelo animal já morto. E ao aproximar-se, contemplou o silêncio, o rosto desfigurado do mancebo, curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito e sentiu lá no fundo frouxas e espaçadas pulsações. E assomou-lhe o rosto riso, fagueiro de completo enlevo, da mais íntima satisfação. O mancebo respirava ainda. Então, o rapaz que encontrou ficou feliz, porque, né, ele ainda estava vivo. Que ventura! Então disse ele, erguendo as mãos para o céu. Que ventura podê-lo salvar! O homem, que assim falava, era um pobre rapaz que ao muito parecia contar 25 anos e que, na franca expressão de sua fisionomia, deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava a odiosa cadeia da escravidão. E, embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar embalde, dissemos, se revoltava porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Então ele aqui era um rapaz de 25 anos, negro, e que sofria muito com a escravidão, e que sempre sofreu, né, com o poder do forte contra o fraco, mas mesmo assim ele resolveu ajudar. Olha só o que vem depois. Ele, entanto, resignava-se e, se uma lágrima a desesperação lhe arrancava, escondia-a no fundo da sua miséria. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios, sem esperanças e sem gozos. Então, sempre que ele se sentia triste, ele, né, escondia, né?
e continuava numa vida sem esperança. Ó, esperança só tem os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura. Gozos só na eternidade os antevêm eles. Então, eles só conseguiam entender que a pessoa ia ser feliz sendo negra se ela morresse. Coitado do escravo, nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargura de dor. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima, ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça o seu semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Então, a autora, né, por ser negra e viver na escravidão também, ela consegue perceber isso, né? Como é que o homem não sente pelo outro o amor e não percebe que está fazendo o outro sofrer, né? E o mísero sofria porque era escravo e a escravidão não lhe embrutecera a alma. Mesmo sendo escravo, ele não ficou, né, bruto, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração enterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. Então ele ficou, né, com pena da pessoa que estava ali caída. Reunindo todas suas forças, o jovem escravo arrancou sob o pé ulcerado do desconhecido o cavalo morto. Então ele conseguiu tirar o cavalo de cima dele e, deixando-o por um momento, correu à fonte, para onde, uma hora antes se dirigira, encheu o cântaro e, com extrema velocidade, voltou para junto do enfermo, que, com desvelado interesse, procurou reanimar. Banhou-lhe a fronte com água fresca, depois de ter, com piedosa bondade, colocado a cabeça sobre seus joelhos. Só Deus testemunhava aquela cena tocante e admirável, tão cheia de unção e de caridoso desvelo. E ele continuava a sua obra de piedade, esperando ansioso a ressurreição do desconhecido que tanto o interessava. Então, mesmo sendo branco e com a aparência de nobre, ele foi lá, pegou água, jogou no rosto do rapaz e ficou tentando reanimá-lo. Finalmente, seu coração pulsou de íntima satisfação, porque o mancebo, pouco e pouco, revocando a vida, abriu os olhos lânguidos pela dor e os fitou nele, como que estupefado e surpreso do que via. Porque naquela época dizia que os negros eram preguiçosos, que os negros eram maus, e ele percebeu que aquela pessoa, né, estava ali para ajudar. Deixou fugir um breve suspiro que talvez, apesar seu, se lhe destacasse do coração, e sem proferir uma palavra de novo, cerrou os olhos. Talvez a extrema claridade do dia os afetasse, ou ele supusesse mórbida visão o que era a realidade. Entretanto, o negro redobrava seus cuidados, de novo aflito pela mudez do seu doente. E o dia crescia mais, e o sol, requeimando a erva do campo, abrasava as faces pálidas do jovem cavaleiro, que, soltando um outro gemido, mais prolongado e mais doído, de novo abriu os olhos. Tentou então erguer-se, como envergonhado de uma fraqueza a que, irremissivelmente, qualquer cedeira, porém, desalentado e amortecido, foi cair nos braços do compassivo escravo, única testemunha de tão longas dores e desmaios, e que em silêncio observava. Mas esta segunda síncope, menos prolongada que a primeira, não afligiu tanto ao mísero rapaz, que dedicadamente o reanimava. A febre começou a tingir de rubor aquela fronte pálida, dando vida fictícia a uns olhos que um momento antes pareciam descair para o túmulo. Então, aqui ele percebeu, na segunda vez que ele abriu os olhos, que ele estava reanimando mesmo com febre. Quem és? Perguntou o mancebo ao escravo, apenas saído do seu letargo.
por que assim mostra interessar-te por mim? Então, o branco pergunta por que ele está interessado por ele. Senhor, balbuciou o negro, vosso estado eu continuou com o acanhamento que a escravidão gerava, suposto nenhum serviço vos possa prestar. Todavia, quisera poder ser-vos útil. Perdoai-me. Então, pela situação, eu queria ajudar, mas não tenho como ajudar, então me perdoa por isso. Então, mesmo assim, mesmo na condição de estar ajudando, ele pede perdão. Aí o branco fala: eu? Atalhou o cavaleiro com efusão de reconhecimento. Eu perdoar-te? Pudera todos os corações assemelharem-se ao teu. E fitando, apesar da perturbação do seu cérebro, sentiu pelo jovem negro interesse igual, talvez, ao que este sentia por ele. Então, nesse breve cambiar de vistas, como que essas duas almas mutuamente se falharam, exprimindo uma o pensamento apenas vago que na outra errava. Então, os dois, assim, parece que fizeram um laço de amizade, né? O jovem negro preocupado com o rapaz e o rapaz agradecido por tanta preocupação. Apesar da febre que despontava, não. Entretanto, o pobre negro, fiel ao humilde hábito do escravo, com os braços cruzados sobre o peito, descaía agora a vista para a terra, aguardando tímido uma nova interrogação. Então, o negro ficou preocupado e esperando que o branco falasse mais alguma coisa. Apesar da febre que despontava, o cavaleiro começava a coordenar suas ideias, e as expressões do escravo e os serviços que lhe prestara tocaram-lhe o mais fundo do coração. É que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro. Por isso, num transporte de íntima e generosa gratidão, o mancebo, arrancando a luva que lhe calçava à destra, estendeu a mão ao homem que o salvara. Mas este, confundido e perplexo, religiosamente ajoelhando, tomou respeitoso e conhecido essa alva mão que o elevado requinte de delicadeza lhe oferecia e com humildade tocante, extasiado, beijou-a. Então o rapaz branco estendeu a mão para ele apertar, por agradecimento, mas ele, o que ele fez? Por ser escravo e estar acostumado com aquela situação de servir, então ele se ajoelhou e beijou a mão do rapaz doente. Esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar. Almas generosas são sempre irmãs. Então, o título desse capítulo são duas almas generosas por isso, porque o negro foi muito generoso, mesmo tendo tido toda uma vida triste e sofrida, e o branco também soube retribuir, porque os brancos achavam, naquela época, que era obrigação do negro fazer isso. Não foste porventura o meu salvador? Perguntou o cavalheiro, com acento reconhecido, retirando os lábios do negro a mão e, malgrado a visível turbação deste, apertando-lhe com o transporte a mão grosseira, mas onde descobria com satisfação lealdade e pureza. Então ele fala assim: você não me salvou? Então como que você tem que beijar a minha mão? Meu amigo, continuou, podes acreditar no meu reconhecimento e na minha amizade. Quem quer que sejas, eu a prometo, sou para ti um desconhecido, e ainda assim foste generoso e desinteressado, arrancando-me a morte, tens desempenhado a mais nobre missão de que um homem está incumbido por Deus, a fraternidade. Então aqui ele fala que ele foi muito nobre, sem interesse nenhum e sem conhecer aquela pessoa em ajudar. Continua. Agora peço-te, em nome da amizade que te consagro, continua a tua obra de generosidade, porque sinto que tenho febre e não posso erguer. Arreda-me destes lugares, se te é possível, porque, e a voz, que era fraca, expirou nos lábios, porque ligeira vertigem
precursora, talvez, de um prolongado sofrer de novo, lhe ofuscou a vista. Então ele pediu para ele ajudar ele a sair dali. E as faculdades lhe afracaram, ele ficou mais fraco novamente. A febre tornara-se ardente e o mancebo exigia sérios cuidados. O negro bem o compreendeu e esperou ansioso para que o mancebo voltasse a si para falar-lhe. E aproveitando um momento em que o pouco se reanimara, disse-lhe: Meu senhor, permiti que vos leve à fazenda que ali vedes. E apontava para a outra extremidade do campo. Ali habita com sua filha única e pobre, senhora Luísa B., de quem talvez não ignoreis a triste vida. Essa infeliz paralítica, todo o bem que vos poderá prestar, limitar-se-á a uma fraca e generosa hospitalidade. Mas aí está sua filha, que é um anjo de beleza e de candura. E os desvelos que infelizmente vos não posso prestar, dar-vos-á ela com singular bondade. Então ele falou que ali morava uma senhora que era paralítica, mas que a filha dela podia ajudar. Imerso, entanto, em novo cismar, o mancebo parecia nada ouvir do que lhe dizia o jovem negro, deixando-se conduzir por ele, que, como se fora leve carga, o levava sobre os ombros nus e musculosos. Então, o negro pegou o rapaz e colocou no ombro e carregou. Foi um momento de meditação. A febre, a dor e o movimento arrancaram-no a ela. E, soltando um frouxo suspiro, perguntou ao seu condutor: Como te chamas, generoso amigo? Qual é a tua condição? Eu, meu senhor. Tornou-lhe o escravo, redobrando suas forças para não mostrar cansaço. Chamo-me Túlio. Túlio, repetiu o cavaleiro e de novo interrogou. A tua condição, Túlio? Então o pobre e generoso rapaz, engolindo um suspiro magoado, respondeu com amargura, malgrado seu, mal disfarçada. A minha condição é de mísero escravo. Meu senhor, continuou, não me chameis amigo. Calculaste já, sondaste vós a distância que nos separa? O escravo é tão infeliz, tão mesquinha e rasteira é a sua sorte que... Cala-te, ô! Pelo céu, cala-te, meu pobre Túlio, interrompeu o jovem cavaleiro. Dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos. Túlio, meu amigo, eu avalio a grandeza das dores sem lenitivo que te borbulha na alma, compreendo tua amargura e amaldiçoo em teu nome ao primeiro homem que escravizou a seu semelhante. Sim, prosseguiu, tens razão, o branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza de seus sentimentos. Sim, acerbo deve ser o teu sofrer. E eles que não compreendem, mas tu lhe espera, porque Deus não desdenha aquele que ama o seu próximo. Eu te auguro um melhor futuro e te dedicaste por mim. Ó, quanto que me has penhorado! Se eu te pudera compensar generosamente, Túlio, acrescentou após breve pausa. Ó, dize, meu amigo, o que de mim me exiges? Porque toda a recompensa será mesquinha para tamanho serviço. Então, aqui, ele realmente se mostrou amigo, se mostrou contra a escravidão, né? E quer, de qualquer maneira, retribuir esse favor de não deixá-lo morrer. Ah, meu senhor, exclamou o escravo enternecido, como sois bom! Continuai, e eu vô-lo suplico, em nome do serviço que vos presto, a que tanta importância quereis dar, continuai pelo céu a ser generoso e compassivo para com todo aquele como eu tiver a desventura de ser vil e miserável escravo. Então ele pediu só que ele fosse bom para as pessoas que, como ele, eram escravos. Costumados como estamos ao rigoroso desprezo dos brancos, quanto nos será doce vos encontrarmos no meio das nossas dores. Se todos eles, meu senhor, se assemelhassem a vós, por certo, mais suave nos seria a escravidão. Então, se
todos os negros encontrassem uma pessoa tão boa quanto ele, a escravidão seria menos pesada. E o cavalheiro perguntou-lhe: essa é, Túlio, toda a recompensa que exiges? Sim, meu senhor, fizeste-me tão feliz que nada mais ambiciono, e rendendo a Deus graças pela minha presente ventura, suplico-lhe que vos cubra de bênçãos e que vete sobre vós a sua bondade infinita. E o negro dizia uma verdade. Era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido, e sua alma, ávida de uma outra alma que a compreendesse, transbordava agora de felicidade e de reconhecimento. Pobre Túlio! E o mancebo sentia mais e mais crescer-lhe as dores, e as ideias se lhe barulhavam. Entretanto, Túlio aproximava-se da casa de sua senhora, para onde conduzia o moço enfermo. Empregava para isso todas as suas forças, porque conhecia que o moço sofria cruelmente. Dentro em pouco sua tarefa conclui-se. Túlio penetrou rendido de cansaço o lumiar da porta. Simples e solitária era essa casa, implantada do que sobre um pequeno outeiro, donde a vista dominava a imensidade dos campos. Um aspecto de nobre singeleza apresentava. Pouco extensa era, mas coroava agradável mirante orlado de largas varandas por onde uma onda de ar lépido divagava rumorejando. Vocês percebem que ela vai descrevendo tudo por onde ela passa, mas ela mostrou também que tanto o branco quanto o negro selaram uma grande amizade. Simples e solitária era essa casa implantada sobre o outeiro, onde a vista dominava a imensidão dos campos. Um aspecto de nobreza apresentava, pouco extensa era, mas coroava a agradável mirante. Então parecia que era que já tinha sido uma casa grande, né, boa, mas só que naquele momento não estava tão boa assim. Esplêndida claridade de um sol vivo e animador iluminava as nuas e brancas paredes dessa plácida morada, e dardejando nas vidraças das janelas, refletia sobre elas as cores cambiantes do ocaso. Aí parecia gozar-se a vida. Aí, ao menos, o homem terá um momento de felicidade, porque longe do buliço enganoso do mundo, com a mente erma de ambições, vive nas regiões sublimes de um pensar livre e infinito, como a amplidão, como Deus. A existência serena, mais pura e mais formosa, aí despe-se a vaidade do coração. Aí cessam os mentirosos preconceitos que o homem ergueu em seu orgulho, vergonhosos limites contra os quais vão quebrar-se de encontro os virtuosos transportes do seu coração. Quanto é o homem egoísta e vão, Túlio franqueou a entrada da casa de Luísa B., no momento mesmo em que o jovem desconhecido, alquebrado pelo muito sofrer de algumas horas, acabava de cair em completa e profunda letargia. Então, esse é o primeiro capítulo, que o Túlio encontra esse rapaz, que ainda não falou o nome, né? Desacordado, e o ajuda e fica muito feliz por ajudar, e o branco também muito feliz por ter sido ajudado. Então, dentro dessa leitura que eu já fiz com vocês, eu vou apresentar uma nova leitura amanhã, e assim sucessivamente.